Educação à distância, mudando realidades. Olá, mais uma vez estamos aqui com a disciplina de gestão ambiental aplicada ao cooperativismo. Hoje estará me auxiliando aqui a professora Márcia. Olá, professor Willis, boa tarde. Olá, alunos e alunas de todo o estado de Rondônia, de todos os polos, professores tutores. Estou aqui aguardando as dúvidas de vocês, os comentários de vocês, que sempre enriquecem a aula. O professor Willis, tenho certeza, está aguardando ansioso o feedback de vocês para saber como é que está do lado daí. Com certeza. Hoje nós vamos trabalhar o conteúdo de legislação ambiental, política nacional do meio ambiente, estudos de impactos ambientais, EIA-RIMA e licenciamento ambiental. O objetivo é que vocês entendam a importância da legislação ambiental, conheçam as ferramentas da Política Nacional do Meio Ambiente e compreendam a sistemática do licenciamento ambiental de um empreendimento. Legislação ambiental. Hoje nós vamos compreender um pouco como vários órgãos se articulam para proteger o meio ambiente e qual a importância disso. Nós vimos na aula passada que o meio ambiente, quando ele não é gerenciado adequadamente, ele pode ser destruído, pode ser degradado, e que essa degradação pode causar muitos danos para todas aquelas pessoas daquela região, inclusive podendo prejudicar até mesmo a sobrevivência da espécie humana e de todas as espécies em uma situação extrema. E hoje nós vamos compreender como é que no Brasil é feito esse gerenciamento para proteger o meio ambiente. Bom, então vocês já devem ter ouvido falar em algum momento de alguém que foi multado, ou às vezes até mesmo preso por causa de um crime ambiental. Mas quem é que faz essas multas? Quem fiscaliza como o meio ambiente está sendo cuidado? Que diretrizes são utilizadas para se fazer para se aplicar essas multas, para se tomar alguma providência? Então, quem multa? Será que é a polícia? Será que é o IBAMA? Será que são outras instituições? Hoje nós vamos compreender que não é só uma instituição que é capacitada para atuar protegendo o meio ambiente, mas uma série de instituições, um conjunto de instituições que estão organizadas e estruturadas. Bom, o meio ambiente, como já dissemos na aula passada, ele é tudo aquilo que nos rodeia. E, sendo tudo aquilo que está ao nosso redor, ele é considerado um bem que pertence a todos nós. Então, todos nós temos a obrigação, temos o direito de proteger esse ambiente e utilizá-lo. Você tem o direito de utilizar as águas, você tem o direito de utilizar o ar, tem o direito de utilizar o solo. Mas você também tem o dever de proteger esse meio ambiente. Você tem o dever de proteger as águas, não poluir, tem o direito de utilizar o ar, você respira todos os dias utilizando o ar, mas você também tem o dever de protegê-lo, evitando poluir, evitando degradar os rios, evitando degradar os corpos d'água. Então, ele é um bem que é direito de todos nós, mas todos nós também temos o dever de protegê-lo. E o meio ambiente, ele é tão importante que a legislação para proteger o meio ambiente foi prevista na nossa Constituição Federal. E segundo essa Constituição, todos nós temos direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Por quê? Esse meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele é essencial para uma qualidade de vida, para que nós possamos ter uma saúde, possamos ter
as nossas necessidades supridas. Então, a responsabilidade do poder público, ou seja, do governo estadual, do governo municipal, do governo federal, proteger esse meio ambiente. Mas não só do poder público, é nosso dever também, de todos nós. Meu dever da professora está auxiliando, dever de vocês, também defender o meio ambiente e preservar, não só para nós, mas também para as futuras gerações. Então nós temos o dever de proteger o ambiente para nós e para os nossos filhos, netos e assim sequencialmente. Essa proteção, ela busca fazer com que a nossa sociedade, nós possamos suprir as nossas necessidades, mas também possamos deixar um meio ambiente que também atenda às necessidades dos nossos futuros filhos ou netos, das futuras gerações. Ou seja, nós podemos suprir as nossas necessidades, mas não podemos comprometer a capacidade das futuras gerações de também suprir as necessidades delas. Entretanto, todos nós continuamos precisando de alimentos, de água, casa. E com a população cada dia maior, nós estamos já chegando em 7 bilhões de pessoas. Com essa população crescente, nós necessitamos a cada dia buscar mais recursos. Precisamos de mais alimentos, precisamos de mais água, precisamos utilizar mais ar, produzir mais. Isso também provoca o aumento de resíduos. E nós também procuramos a cada dia melhorar o nosso padrão de vida. Melhoramos nosso padrão de vida, consumimos mais. Mas, então nós precisamos encontrar um ponto de equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e tecnológico, o crescimento da população e a preservação dos recursos naturais. Esse é um grande desafio de hoje. Por quê? A cada dia a população cresce, o que pressiona ainda mais os recursos naturais. E quando os recursos naturais são pressionados, eles vão reduzindo a quantidade que a natureza pode oferecer. Os dejetos também vão aumentando e a natureza vai reduzindo a quantidade de dejetos que ela consegue absorver. Então, como encontrar esse equilíbrio entre o que nós podemos progredir, a quantidade de pessoas que a Terra consegue sustentar e o desenvolvimento econômico e tecnológico que nós podemos realizar. Então, para equilibrar essas necessidades, precisamos estabelecer algumas limitações de uso ao meio ambiente. E o direito ambiental, ele traz essas limitações, ele procura limitar a quantidade que o homem pode interferir no meio ambiente, a quantidade de recursos que o homem pode retirar, a quantidade de dejetos que o homem pode lançar no meio ambiente e a forma que ele pode fazer essa retirada de recursos ou lançamento de dejetos. Mas o meio ambiente, contrário ao que alguns pensam, ele não é visto como uma assistência à natureza. Ele não é um instituto que visa assistir a natureza para que ela não seja, para que ela se torne intocada. Mas sim, ela tem uma visão antropocêntrica, ou seja, ela coloca o homem no centro. O que significa que o homem é considerado o centro das preocupações ambientais para a legislação ambiental. Então, o centro da preocupação para a legislação ambiental não é em si a natureza, mas sim o próprio homem. Ou seja, a legislação ambiental reconhece que se o meio ambiente for degradado, o próprio homem pode sofrer consequências. E para isso, ela procura limitar a quantidade de degradação que o homem pode causar na natureza para que minimize as consequências que o homem pode sofrer. Então, as restrições que são impostas pela legislação ambiental, elas não têm como objetivo manter os recursos naturais intocados, mas sim utilizar eles racionalmente, visando garantir a disponibilidade de recursos necessários para uma vida digna para as gerações presentes e futuras. Então, a legislação ambiental, ela não busca manter uma floresta intocada, não busca manter um rio intocado,
não busca eliminar todas as formas de poluição que o homem possa lançar sobre a natureza. Nem todas, eliminar todas as possibilidades de retirada de recursos que o homem possa fazer. Mas ele busca minimizar o efeito dessas retiradas de recursos ou lançamento de dejetos na natureza, para que a natureza consiga sustentar a nós, satisfazer as nossas necessidades e também satisfazer necessidades das futuras pessoas, dos futuros indivíduos que possam vir a viver nesse mesmo local. Para isso, o governo trabalha com a Política Nacional do Meio Ambiente. Afinal, não adianta haver uma legislação ambiental se o governo não dispuser de ferramentas adequadas para intervir nas condutas sociais dos indivíduos, incentivando algumas condutas, restringindo outras. Então, não adianta nada ter uma legislação ambiental se o governo que vai aplicar essa legislação não dispor de ferramentas para incentivar algumas atitudes das pessoas e restringir outras. Essa restrição não é vista somente como uma multa ou uma prisão. Pode ser vista também como outras ações, que nós vamos ver logo adiante, que impedem que o homem haja sobre uma região específica, ou que dê algum benefício caso uma pessoa tenha alguma atitude que vá diminuir a degradação do meio ambiente. Então, a Política Nacional do Meio Ambiente direciona a criação de políticas públicas voltadas à preservação do meio ambiente. Bom, o que é uma política pública? Uma política pública é um conjunto de ações que visa coordenar o uso de recursos públicos e recursos privados em uma direção. Vamos imaginar, por exemplo, na saúde. Na saúde, o governo precisa garantir a saúde da população. Para isso, ele precisa ter algumas ações. Precisa criar hospitais, precisa promover ações de vacinação, precisa promover ações de conscientização para atitudes saudáveis. E essas ações estão reunidas em programas. Assim também é no meio ambiente. Nós temos, dentro das políticas públicas voltadas para o meio ambiente, nós temos um conjunto de ações que estão reunidas em alguns programas. Nós vamos ver alguma dessas ferramentas agora. Essas políticas públicas, elas são um conjunto de ações e atividades são desenvolvidas pelo governo para atingir um fim social. Como eu havia dito, é um conjunto de ações que estão visando atingir um fim. Assim como as ações de saúde visam atingir uma melhoria da saúde da população, as ações voltadas para o meio ambiente também visam promover um meio ambiente saudável. Atingir esses objetivos somente é possível através da eleição de áreas prioritárias. Então, uma das primeiras coisas que se deve fazer para atingir esses objetivos é estabelecer algumas áreas prioritárias. Aquilo que é prioridade, quem deve ser cuidado primeiro, aquilo que o governo deve ter mais atenção. Estabelecimento de padrões de qualidade ambiental. Bom, como nós vimos, a legislação ambiental ela não busca eliminar completamente a ação do homem sobre o meio ambiente, e sim reduzir essa ação ao nível que a natureza possa suportar. Mas quais vão ser esses níveis? Como é definido o quanto o homem pode agir no meio ambiente? Para isso são estabelecidos padrões de qualidade ambiental. Também a criação de normas para o uso sustentável dos recursos ambientais. Outra ação é a criação de normas. Nós vemos as leis que proíbem que uma pessoa despeje um resíduo em um local, legislação que procuram proibir a ação do homem sobre uma determinada área, que procuram normatizar como o homem vai tratar algum resíduo, e também temos o desenvolvimento de pesquisas que buscam garantir um uso eficiente desses recursos. Na semana passada, nós estávamos falando sobre o bioplástico.
as vantagens e algumas possíveis desvantagens desse bioplástico. Esse bioplástico é desenvolvido através de pesquisa. E o governo, através das universidades, institutos de pesquisas, inclusive através do IFRO, busca a desenvolver pesquisas sobre de métodos, de materiais que visam promover uma menor degradação do meio ambiente, que visam uma preservação do meio ambiente. Né, professor Márcia? Exatamente, professor Willis. Eu gostaria de informar que, infelizmente, professor, não está tendo sinal em algumas localidades. Está chovendo, alguns alunos ainda não chegaram, aí isso, infelizmente, está prejudicando a participação, né? Que a gente aguarda a participação dos alunos, os comentários, as perguntas, mas, infelizmente, aconteceu esse problema e aí a gente está aguardando, né? Eles chegarem lá nos polos. Mas aqui a gente segue com força total. Com certeza. O CISNAMA, ele é uma instituição, aliás, o CISNAMA é um conjunto de instituições que buscam coordenar a ação dos setores públicos sobre o meio ambiente. Então, para que todos os setores da sociedade possam cooperar na preservação ambiental, foi criado o CISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente. E esse CISNAMA, ele não é uma única instituição, ele é um conjunto de instituições. Cada uma dessas instituições tem um objetivo, tem uma finalidade, uma capacidade para normatizar, coordenar ou tomar algumas ações em relação ao meio ambiente. Então o CISNAMA, ele apresenta a seguinte estrutura. Apresenta o Conselho de Governo. Esse Conselho de Governo, ele tem como função assessorar o governo federal, estabelecer diretrizes para a preservação do meio ambiente. Temos também o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA. O CONAMA nós vemos muito falar já sobre legislações, porque ele tem função deliberativa e consultiva, sendo responsável pelo desenvolvimento de estudos e proposições direcionadas ao Conselho de Governo para a elaboração de diretrizes voltadas ao meio ambiente. O CONAMA, ele tem uma função de deliberar, de tomar decisões e também de aconselhar o Conselho de Governo para que ele estabeleça as diretrizes necessárias para o meio ambiente. E temos também a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República. Essa secretaria, ela é um órgão de planejamento, coordenação e supervisão das direções, supervisão e controle das diretrizes a serem adotadas. Então, o Conselho de Governo adota alguma diretriz e a secretaria fiscaliza como essa diretriz está sendo adotada pelos outros órgãos. Nós temos também o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis, o IBAMA. Talvez do CISNAMA, o IBAMA seja uma das instituições mais conhecidas, uma das instituições que atuam mais perto da população. Ele é o executor das políticas ambientais a nível federal. Então, por ele ser o executor, ele está mais próximo da população. Nós vemos o IBAMA fiscalizando o uso de rios, as pescas nos rios. Nós vemos o IBAMA fiscalizando a retirada de minérios. Nós vemos o IBAMA fiscalizando desmatamento. É porque ele é o executor dessas políticas públicas criadas por esses órgãos no âmbito federal. Mas nós temos também outros órgãos que atuam mais localmente, como os órgãos seccionais. Os órgãos seccionais, eles têm a mesma função do IBAMA, porém, estão no controle, no âmbito estadual. Nós temos as secretarias estaduais de meio ambiente. Elas vão coordenar, vão fiscalizar e vão executar políticas públicas que sejam de interesse daquele estado especificamente. E nós também temos os órgãos locais, que estão no âmbito do município. Esses órgãos locais têm a mesma função que o IBAMA e que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, só que elas estão no âmbito municipal. Ou seja,
elas vão executar as políticas públicas que sejam de interesse daquele município específico. E nós temos também os padrões de qualidade ambiental. Então, para que ocorra a aplicação das leis ambientais, é necessário estabelecer critérios claros e técnicos para identificar as situações em que a intervenção governamental é necessária. Se o governo começar a intervir a todo momento na iniciativa privada, isso pode acabar prejudicando a atuação de empresas, pode acabar prejudicando a própria comunidade. Então, para que o governo não precise intervir a todo momento, é criado alguns padrões de qualidade ambiental que vão dizer para uma empresa qual padrão de qualidade ela tem que manter, o tipo de tratamento que ela tem que dar para os resíduos, o quanto ela pode retirar de recursos de uma floresta, como ela vai recuperar uma área degradada, e estão previstos nos padrões ambientais. Assim foram estabelecidos padrões de qualidade para o ar, a água e para os fluidos. Um dos padrões que nós podemos pensar, imaginar, por exemplo, a água. A empresa não pode descartar os resíduos dela sem tratamento em um rio. Para isso, ela tem um nível de produtos tóxicos que ela pode lançar. É quase impossível que todas as empresas retiram todos os dejetos que ela produz da água em que ela utiliza e irá lançar no rio. Mas existe um padrão mínimo. Ela não pode lançar uma água altamente poluída no rio. Se ela, por exemplo, produz alimentos, ela tem que tirar uma boa parte daqueles resíduos e sempre vai ficar algum resíduo. Mas é uma quantidade em que aquele rio poderia absorver esses resíduos. Uma outra ferramenta da Política Nacional do Meio Ambiente é o zoneamento ambiental. O meio ambiente de cada região apresenta características diferentes e, portanto, cada região deve ter um planejamento apropriado de uso de seus recursos, considerando a potencialidade e suas vulnerabilidades. Então, o zoneamento ambiental parte do princípio de que as regiões têm potenciais e vulnerabilidades diferentes. Uma região que apresenta um solo arenoso apresenta um potencial agrícola e também uma vulnerabilidade de erosão diferente de uma área que tem tem um solo altamente argiloso. Da mesma forma, uma área alagada, um pântano, apresenta um potencial para a bovinocultura diferente de um planalto, de uma área seca. Mas, para que o governo consiga gerenciar isso, ele criou o zoneamento ambiental. Esse zoneamento ambiental, ele procura fazer o levantamento do potencial que uma área apresenta, seja para exploração de madeira, seja para exploração de minérios, para agricultura, e também a possibilidade daquela área sofrer uma degradação com alguma dessas ações. E a partir desse zoneamento, ele limita a ação do homem sobre algumas áreas, mais do que outras. Então, esse zoneamento ambiental, ele regula o uso dos recursos naturais pela sociedade, e assim permite o cumprimento da função social da propriedade privada. Quando nós compramos uma propriedade privada, ela tem uma função privada para nós. Ou seja, compramos um sítio para criar gado, a função privada é nos dar lucro. Afinal, nós pretendemos criar bovinos lá, e esses bovinos nos dão um retorno lucrativo. Só que essa propriedade também tem uma função social, que é dar algum retorno para toda a sociedade, seja através dos alimentos que é produzido, ou através da preservação de algum rio, através da preservação de algum recurso natural. E esse zoneamento ambiental, regulando o uso do solo, faz com que
a função da propriedade privada também possa cumprir a função social. Ou seja, uma propriedade que cria gado, ela também tem que cumprir a sua função social de preservação dos mananciais. Por isso que existe uma legislação que não permite que você desmate completamente as margens de rios. Existe uma legislação que obriga os produtores rurais a manter uma área mínima de reserva florestal. É porque essas propriedades, além de cumprir a sua função privada, também têm que cumprir a sua função social. E em Rondônia, nós também temos nosso zoneamento ambiental. O principal objetivo desse zoneamento é orientar o desenvolvimento econômico, socioeconômico das populações por meio de ações que considerem as potencialidades e as restrições e o uso e a proteção dos recursos naturais. Então, aqui em Rondônia, nós temos também o nosso zoneamento ambiental. Já foi feito um estudo levantando quais são as potencialidades das várias regiões de Rondônia e quais são as vulnerabilidades delas também. Então, aqui em Rondônia, nós temos áreas que são formadas por áreas alagadas, por pântanos, temos áreas de florestas secas, temos áreas que são solo argiloso e temos áreas com índices de ocupação humana diferentes. Então, cada uma dessas áreas foi levantado o potencial que ela tem de oferecer recursos para a sociedade e também a vulnerabilidade que ela tem, ou seja, o quanto ela pode ser degradada com a ação humana. E através desse zoneamento foi estabelecido quais as atividades que devem ser prioritariamente desenvolvidas em cada região e também foi estabelecido restrições para o uso de algumas áreas. Ou seja, nós temos áreas em que nós temos restrição da atividade humana, econômica, e temos áreas em que é praticamente proibido a exploração econômica. Muitos dos ecossistemas que nós temos são muito frágeis. E muitas vezes também eles são raros, são difíceis de ser encontrados. Alguns ecossistemas podem ser até únicos, só são encontrados em uma única região. Esses ecossistemas devem ser objeto de um cuidado especial, sendo as atividades nelas desenvolvidas restringidas e até mesmo proibidas. Como eu estava falando, o zoneamento ambiental ele restringe a atuação do homem sobre algumas áreas e até proíbe a ação dele sobre algumas áreas, para que nós possamos ter os nossos recursos ambientais preservados. Então, para regulamentar a criação de unidades de conservação dessas áreas, desses meio ambientes que são vulneráveis, foi editada a Lei 9.985, que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC. Esse Sistema de Unidades de Conservação, ele procura criar unidades, através de um estudo, criar unidades que visam proteger o meio ambiente. Então, esses espaços protegidos podem ser de dois tipos: unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável. As unidades de uso sustentável são espaços cujo objetivo é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável e racional de parte dos seus recursos. Então, nas unidades de uso sustentável, nós temos aqueles locais onde as pessoas podem explorar alguns recursos. Por exemplo, temos áreas extrativistas, onde a comunidade local pode retirar alguns dos seus recursos, como frutas, às vezes até algumas espécies de madeira, mas eles não podem ter uma ação que vá destruir essa floresta de uma forma maior. Essas unidades de uso sustentáveis dividem-se em 7 grupos: áreas de proteção ambiental, áreas de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna,
reserva de desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural. Praticamente todas as outras áreas são públicas, mas nós temos também a 7, que é reserva particular do patrimônio nacional. Essa reserva são reservas particulares, são empresas ou pessoas que têm uma propriedade e eles resolvem fazer com que essa propriedade tenha restrições de uso. Por exemplo, uma empresa que tem uma área e resolve proteger aquela área. Para isso, ela vai no poder público, faz alguns documentos e ela restringe o uso dela mesma e de outras pessoas para o uso daquela área. E temos também as unidades de proteção integral. A fim de propiciar um espaço intocado pelo homem para a realização de pesquisas e a proteção da natureza, foram criadas as unidades de proteção integral. Essas unidades de proteção integral, elas partem do princípio de que alguns recursos naturais podem ser muito vulneráveis. E qualquer ação do homem sobre aquela área poderia destruir ou prejudicar esses recursos. Então, para isso, são criadas essas reservas, onde nenhuma ação econômica pode ser desenvolvida. Nessas áreas, essas áreas elas devem estar livres de toda e qualquer influência humana, porque ali vai ser desenvolvida pesquisas que precisam verificar o comportamento dos animais, precisam catalogar novas espécies, verificar o comportamento do clima de uma região, verificar o comportamento reprodutivo de algumas espécies, e para isso, qualquer interferência humana que houvesse poderia prejudicar essas pesquisas. Vamos imaginar, por exemplo, uma onça pintada. Uma onça pintada ela demanda uma grande quantidade de área para que ela possa viver em uma região. Se nós permitirmos alguma ação humana, como por exemplo exploração madeireira, aqueles homens que vão explorar madeira podem acabar afugentando esses animais ou prejudicando o comportamento deles e com isso prejudicando uma pesquisa que possa haver naquela região. Essa ação humana também pode prejudicar alguns mananciais ou prejudicar algumas outras espécies e até mesmo destruí-las, e com isso vai diminuir a quantidade de espécies para o futuro que poderia futuramente trazer algum benefício para nós. Essas unidades se dividem em 5 categorias: estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio de vida silvestre. Nessas áreas, a ação do homem é restrita, ela é estritamente restrita. Não se pode desenvolver nenhuma atividade econômica. Elas são utilizadas prioritariamente para pesquisa, para conservação de recursos naturais, conservação da fauna e da flora, e também para educação. Mas até mesmo os trabalhos educativos, eles têm algumas restrições. Você não pode ir visitar uma reserva biológica, por exemplo, sem ter obtido autorização. Algumas dessas áreas, como o monumento natural e o refúgio de vida silvestre, também pode ter uma possibilidade de exploração do ecoturismo. Só que essa exploração de ecoturismo ela é bem restrita, tem que ser bem regulamentada. Nós temos também, como ferramentas da produção ambiental, nós temos o estudo de impacto ambiental. Vamos imaginar que você queira instalar uma empresa em um local. Por exemplo, você queira instalar uma madeireira em uma região. Se você for instalar aqui a madeireira, de qualquer forma, você pode acabar retirando mais madeira do que aquela floresta pode sustentar. Você pode acabar destruindo alguns lagos, alguns corpos d'água, alguns riachos, quando estiver abrindo estradas. Então, para que isso não venha acontecer, nós temos que fazer esse estudo. Porque o meio ambiente saudável é imprescindível para que tenhamos uma boa qualidade de vida.
Então, para a implantação de empreendimentos industriais, agrícola, mineração e outros, deve primeiramente ter seu impacto ambiental avaliado. Essa avaliação é feita através de estudos de vários especialistas. Especialistas buscam identificar quais recursos que aquela empresa ou que aquele empreendimento vai retirar da natureza. Busca também identificar quais resíduos que esse empreendimento pode lançar na natureza e identificar quais danos isso pode causar, quais danos aquela ação do homem pode causar naquele local. Com base na identificação de quais danos podem ser causados, essas pessoas também buscam planejar ações que possam reduzir ou eliminar esses danos. Então, para a implantação desses empreendimentos, nós devemos avaliar o impacto ambiental. Esses estudos de impacto ambiental, ele é útil depois para que os órgãos competentes possam realizar a avaliação. E é necessário para que tenha informações sobre o empreendimento e o meio ambiente que se planeja implementá-lo. Então nós vimos falar do IBAMA anteriormente, dos órgãos municipais e estaduais que executam as políticas voltadas para o meio ambiente. Então, quando alguma empresa resolve fazer uma instalação em um local, dependendo da atividade ou do tamanho da empresa, ela tem que ter uma licença ambiental. E para obter essa licença ambiental, ela precisa fazer estudo de impactos ambientais. Através desse estudo, esses órgãos vão pegar esses documentos e vão verificar quais são os impactos que essa empresa pode causar e quais são as ações que ela vai tomar para minimizar esses impactos, para que assim ele possa autorizar ou não a implantação dessas empresas. Então, essas informações sobre os impactos ambientais, as ações necessárias para minimizar ou eliminar esses impactos e quais são os benefícios que essas empresas vão causar, são informações que são levantadas no Estudo de Impacto Ambiental, o EIA. Mas existem algumas atividades que a natureza delas é considerada muito degradante. Por exemplo, uma empresa que vai realizar atividades de mineração em uma área, costuma remover muita quantidade de solo, produz muitos resíduos, isso causa um impacto enorme sobre o meio ambiente. Para isso, ela também deve elaborar um relatório de impacto ambiental, o RIMA. Esse documento ele vai apresentar uma conclusão dos trabalhos desenvolvidos no EIA, no Estudo de Impactos Ambientais, e vai analisar o potencial do impacto desses projetos e as medidas mitigadoras que serão adotadas. Esses impactos não só são impactos negativos, podem ser também impactos positivos. Não são só impactos sobre a floresta, ou sobre o rio, ou sobre as águas. São também impactos sobre toda a sociedade. Por exemplo, quando tivemos a construção das usinas aqui em Porto Velho, tivemos um fluxo migratório muito grande de pessoas para Porto Velho. Esse fluxo migratório promoveu toda uma pressão sobre a estrutura do município. E isso tinha que contar nesse relatório de impactos ambientais. Além disso, também teria que constar também os impactos sobre os rios, sobre as florestas que esse empreendimento iria causar. E também as medidas mitigadoras que as empresas que estavam construindo essa usina tomariam para eliminar ou minimizar esses impactos sobre a sociedade e sobre o meio ambiente. Por isso, nós tivemos várias ações dessas usinas voltadas à pesquisa dos peixes, voltada à construção de infraestrutura para a comunidade do município. Justamente essas ações estavam previstas nesse relatório para minimizar esses impactos ambientais sobre o ambiente e a sociedade. Se esse relatório e esse estudo de impactos ambientais for aprovado, se esses órgãos verificar que os benefícios que eles virão promover
são condizentes com o impacto ambiental, ou seja, com a destruição ambiental ou com as dificuldades que vão promover na sociedade, esses órgãos podem dar o licenciamento ambiental. Então, todo empreendimento que seja potencialmente poluidor, capaz de causar degradação ambiental, ou ainda que utilize recursos ambientais, necessita de um licenciamento ambiental para que se possa ser desenvolvido. Então, sempre que nós tivermos um empreendimento que tem um potencial degradante muito grande, isso pode ser de empresas ou empreendimentos que utilizem grandes quantidades de recursos naturais, como por exemplo, uma madeireira que retira floresta, que retira madeira da floresta, pode ser uma mineradora que também vai promover uma grande locomoção no solo, ou até mesmo uma indústria química que tem um potencial também de poluir grandes áreas. Essas empresas, esses empreendimentos, antes de serem implementados, eles vão ter que conseguir um licenciamento ambiental, uma autorização para que se possa ser montada essas empresas. E para conceder essa licença, os órgãos públicos, no âmbito federal, o IBAMA, e nos âmbitos municipais, estaduais e secretarias de meio ambiente, vão se basear no EIA-RIMA. Então, basicamente, existem 3 modalidades de licença ambiental. Quando eu falei agora há pouco que antes do empreendimento ser implementado, antes dele ser instalado, ele precisa da licença. Então, ele precisa de uma licença prévia. Essa licença prévia mostra onde o empreendimento vai se localizar, quais são a previsão dos recursos que ele vai utilizar no futuro, quais os impactos que ele vai causar sobre o meio ambiente, sobre a sociedade. Essa licença tem 5 anos, pode ter até 5 anos de duração. É um prazo para que a empresa possa começar suas instalações, possa começar a definir onde ela vai ser instalada, verificar terreno onde aquela empresa vai ser construída e assim sequencialmente. Temos também a licença de instalação. Essa licença de instalação é aquela licença onde a empresa vai começar realmente a ser construída, onde ela vai ser instalada no local. Essa licença pode ter até 6 anos de duração. Nesse prazo, o empresário vai ter o tempo para ele construir a empresa e colocar ela em operação. E temos também a licença de operação. Essa licença pode ter uma validade de até 10 anos. Só que nenhuma dessas licenças, elas são concedidas por 5, por 6 ou por 10 anos, sem poder ser revogada. Se essa licença de operação é concedida e um ano depois verifica-se que a empresa não está prejudicando, o meio ambiente de uma forma que não estava prevista, os órgãos ambientais podem revogar essa licença e aquela empresa vai ter que parar suas atividades. Essa licença de operação, ela autoriza as atividades do empreendimento após a verificação do efetivo cumprimento do que consta nas licenças anteriores, como as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados na operação. Então, quando a empresa comprovou que ela instalou a indústria, que ela tem a sua planta industrial instalada e que foi realmente implementadas as medidas de proteção ambiental para reduzir o impacto ambiental, ela pode ter a sua licença operacional. Nós temos, por exemplo, aqui em Porto Velho, a usina Madeira, que para que ela pudesse ser instalada, foram feitas várias pesquisas, identificando quais os peixes que haviam no rio, como é que esses peixes tinham seu fluxo migratório para se reproduzir, quais as comunidades que haviam nesse entorno, qual a relação dessas comunidades com esse rio, e como a construção de uma usina poderia influenciar nesses fatores. Tendo essas influências, verificando isso,
aquela empresa pode determinar onde ela poderia se localizar e quais impactos que ela poderia ter localizado naquele local. Por exemplo, um dos impactos ou um dos fatores que essa usina iria influenciar é o fluxo de troncos no Madeira. Nós sabemos que o Rio Madeira ele tem uma grande quantidade de troncos que descem todo ano rio abaixo. Esses troncos, eles também influenciam na vida dos peixes, no fluxo dos peixes no rio. Influencia na vida de vários micro-organismos nesse rio. E a construção de uma usina barrando essa água poderia prejudicar esses animais ou esses micro-organismos que vivessem abaixo da usina, porque os troncos ficariam retidos. Então, quando apresentaram o plano de licença prévia, o órgão ambiental não autorizou que fosse dada a licença de instalação se não houvesse um meio de permitir com que esses troncos descessem rio abaixo. E também, devido ao fato de alguns peixes necessitarem subir rio acima para se reproduzir, também o órgão, o IBAMA, não autorizou que fosse instalada essa usina sem que houvesse a possibilidade de permitir com que esses peixes continuassem seu fluxo migratório rio acima. Então, depois que essa usina foi instalada, foram verificados essas ações, se essas ações mitigatórias realmente estavam sendo implantadas. Assim como também algumas ações mitigatórias que tinham por bem diminuir o impacto sobre a sociedade, como por exemplo, algumas construções de escolas, movimentação das populações que estavam sujeitas a alagamento para outros locais, elas também estavam dentro dessa licença de instalação. Só após os órgãos ambientais verificar que todos esses requisitos haviam sido cumpridos, ou seja, que a empresa havia conseguido um meio de fazer com que esses peixes continuassem subindo o rio acima, e ela conseguiu isso através de um canal que desviava parte da água. Também ela comprovar que havia conseguido um meio para que esses troncos continuassem descendo o rio abaixo. Para isso, ela teve que construir uma eclusa, um local específico para que esses troncos que viessem de cima da parte superior da usina pudessem passar pela usina e continuar rio abaixo. E também que ela havia promovido todas essas ações para movimentar essas populações ribeirinhas, essas populações indígenas ou qualquer outras pessoas que estivessem sujeitas a alagamento para outros locais. Só após isso é que essa usina conseguiu a sua licença de operação. Essa licença de operação dessa usina, entretanto, ela não é dada ad eterno, ou seja, para sempre. Ela pode continuar operando. Normalmente, essa licença é concedida durante 10 anos, porém ela pode ser por prazo inferior. Em um empreendimento que possa ter um potencial muito poluidor, pode ter o prazo dessa licença de operação reduzido para que essas verificações, se ela está ou não cumprindo os requisitos que foram estabelecidos, possam ser verificados antecipadamente, ou seja, durante um prazo menor. E se ela estiver descumprindo, esse impacto por descumprimento possa ser minimizado. Então, aqui na usina, ela também tem essa licença de operação. Só que essa licença de operação tem um prazo. E de tempos em tempos, vai ser verificado como é que ela está cumprindo esses requisitos. Por exemplo, se daqui a 6 meses, a 1 ano, chegar um fiscal de um órgão ambiental e verificar que a eclusa não está permitindo que os troncos passem para baixo do rio, esse fiscal pode dar a notificação na usina e, se ela não corrigir o problema, ela pode ser inclusive proibida de continuar operando, ou seja, vai ter que parar as suas atividades. Assim como também, se daqui a algum tempo chegar lá e verificar que o canal que permite com que os peixes subam o rio acima está bloqueado, ela também pode ser notificada, pode ser multada e pode também ser, inclusive, proibida de continuar suas operações. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Daqui a pouco nós voltaremos para a correção de exercícios e também esperamos que vocês estejam mandando
durante esse intervalo e logo mais também quaisquer dúvidas que vocês possam ter. Né, professora Márcia? Exatamente, professor Willis. Estamos aqui aguardando os comentários, estamos aguardando as dúvidas. Já surgiram algumas dúvidas, elas vão ser respondidas com toda a paciência depois do intervalo. Olá, agora nós vamos fazer as nossas atividades de sala. A professora Márcia está tendo respostas para as atividades? Os alunos estão respondendo? Estamos sim, professor, muitas atividades, muitas respostas para as atividades, desculpa, e vamos aqui para a primeira pergunta. A primeira questão é: o que é Cisnama? Eu selecionei aqui uma das respostas que foi encaminhada para a gente, da aluna Elaine, lá da escola Professora Quitéria, ali na região de Ariquemes. O que a aluna responde? A aluna responde que o Cisnama é o Sistema Nacional do Meio Ambiente e que não é uma instituição, mas sim um conjunto de instituições. E agora, professor Willis, será que a Elaine, lá da região de Ariquemes, acertou na resposta dela? Isso mesmo. O Cisnama, ele não é uma instituição, ele é um conjunto de instituições. Essas instituições visam coordenar as ações do poder público e também da sociedade para proteção ambiental. Entre essas instituições estão o IBAMA, o Conselho de Governo, a Secretaria de Governo, os órgãos estaduais e os órgãos municipais. Cada um deles tem algumas competências e eles, realizando essas competências deles, vão contribuir para a preservação do meio ambiente. E dentro dessas políticas colocadas, executadas por essas instituições que compõem o Cisnama, a sociedade também vai contribuir para a proteção ambiental, para a preservação do meio ambiente. Olha aí, Elaine, você acertou. Vamos lá para a questão 2. Questão 2. Existem 3 modalidades de licença ambiental. Assinale as alternativas abaixo, que são modalidades de licença ambiental. Ou seja, o aluno, aqui nós temos várias tipos de licença, e aí o aluno deveria assinalar somente aquelas respostas que ele acha que existem realmente. E aqui a gente tem novamente a resposta da Elaine, e o que a Elaine assinalou como as respostas corretas. Ela assinalou licença prévia, assinalou licença de instalação e assinalou licença de operação. A Elaine, então, considerou que licença definitiva não está correto. Vamos ver, professor, se a resposta dela está correta, se não está correta, se está parcialmente correta. Vamos ver se a Elaine acertou. Parabéns a Elaine, é isso mesmo. Nós temos a licença prévia. Essa licença prévia, ela é... Essa licença prévia, ela é uma licença que é concedida numa fase preliminar do projeto ou empreendimento. Ou seja, quando aprova a localização e concepção daquele empreendimento e atesta a viabilidade ambiental, ou seja, conclui-se que aquele empreendimento ele é viável ambientalmente. E estabelece os requisitos básicos que condicionarão a atuação da empresa na fase de implementação. Ou seja, a licença prévia, ela verifica, nos estudos para a licença prévia, verificam se aquele empreendimento pode ser viável ambientalmente. Se ele for viável ambientalmente, são estabelecidas as condições, os pré-requisitos que a empresa vai cumprir na fase de implantação, na fase de instalação. Após a licença prévia,
nós temos a licença de instalação. Essa licença de instalação autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com aquelas condicionantes que estão nos planos, programas e projetos aprovados, inclui as metas de controle ambiental e demais condicionantes que constituem os motivos determinantes daquele empreendimento. Ou seja, nessa licença de instalação, o empreendimento recebe autorização para ser implementado. A planta agora pode ser construída naquele local, dentro de algumas normas, de alguns requisitos, de algumas condições. Como, por exemplo, nós estávamos falando do Rio Madeira, a licença prévia previu se essa usina poderia ser ambientalmente viável, se ela não ia causar uma destruição ambiental, uma degradação ambiental muito grande, que tornaria aquele empreendimento sem viabilidade ambiental. Concedida essa licença prévia, também depois pode ser concedida a licença de instalação. Com essa licença de instalação, agora a usina poderia começar a ser construída. Só que essa construção teria que obedecer às condicionantes que haviam sido estabelecidas na licença prévia. Ou seja, tinha que haver aquela eclusa para permitir que aqueles troncos que estavam descendo rio abaixo passassem da parte de cima da usina para a parte de baixo. Teria que ter aquele desvio de água, aquele canal para permitir com que os peixes pudessem migrar da parte de baixo para a parte de cima da usina. Teria que ter aquela movimentação daquelas pessoas em torno dos riachos. Teria que haver algum recurso destinado a instituições de pesquisa que pesquisam como os peixes e os seres vivos, os micro-organismos, estão se relacionando com essa construção. Licença definitiva não é uma licença concedida. Porque a licença de um empreendimento, ela nunca é definitiva. Não se dá uma licença para um empreendimento para quem continua operando para a vida toda. As licenças ambientais, elas sempre têm um prazo determinado. Lembrando que para a licença prévia, nós temos um prazo de até 5 anos. Licença de instalação, um prazo de até 6 anos. E licença de operação, um prazo de até 10 anos. Qualquer uma dessas licenças pode ter prazo inferior. Por exemplo, a licença prévia pode ter prazo de 2 anos, se for necessário apenas 2 anos para fazer todos os estudos, para depois conceder a licença de instalação. Se a licença de instalação, se a instalação da empresa for durar só 1 ano e meio, essa licença também pode ser concedida para 1 ano e meio. Mas aí se a empresa começou a ser construída, começou a ser instalada, e chegou 6 anos, e ainda não terminou a construção, pode ser concedida uma prorrogação dessa licença. Por exemplo, as usinas do Rio Madeira, algumas chegaram a durar 10 anos, 11 anos, um prazo bem maior que 6. E nesse caso, elas teriam que solicitar uma prorrogação dessa licença para continuar a instalação da usina. E por último, nós temos a licença de operação. Essa licença de operação, ela autoriza a instalação do empreendimento após a verificação do efetivo cumprimento do que consta nas licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinadas para a operação. Então, na licença de operação, nós temos agora algumas determinantes, algumas condicionantes que são estabelecidas para aquela empresa. Então, ela não pode, por exemplo, na usina aqui, começar a jogar um fluxo de água maior do que o permitido. Ela não pode, depois que foi instalada, impedir que aqueles troncos parem de descer rio abaixo. Ela não pode inviabilizar o fluxo migratório dos peixes. Se em algum momento isso for verificado, essa licença pode ser suspensa ou até mesmo revogada, prejudicando toda a operação da usina. E assim funciona para qualquer empresa. Toda empresa, ela recebe uma licença de operação por um prazo determinado que pode ser de até 10 anos.
Se em algum momento verificou que ela não está cumprindo aqueles requisitos, essa licença pode ser suspensa ou, no caso extremo, pode ser até revogada. Isso aí, professor Willis. Estamos aqui também recebendo a resposta dos alunos lá da Escola Estácio de Sá, ali em Pimenta Bueno, e também da Escola Moacir Caramelo. É esse mesmo nome da escola? Vamos lá para a questão de número 3. A questão de número 3 pergunta o seguinte: marque a alternativa que apresenta o objetivo do EIA-RIMA. O objetivo do EIA-RIMA. Era isso que a pergunta estava questionando. Vamos lá, letra A. O objetivo do EIA-RIMA é analisar a viabilidade econômica de um projeto. Ou B, o objetivo é impedir que atividades potencialmente poluidoras sejam desenvolvidas, contribuindo para a preservação ambiental. Ou ainda, o objetivo do EIA-RIMA é letra C, permitir que os recursos naturais permaneçam intocados para as futuras gerações. Ou o objetivo do EIA-RIMA é letra D, possibilitar o conhecimento dos impactos das atividades de um empreendimento, possibilitando o planejamento de medidas mitigadoras. Ou ainda, a letra E. Vai marcar a letra E aquele aluno que acha que nenhuma das alternativas anteriores se encaixa naquilo que é o objetivo do EIA-RIMA. Vamos ver como é que está lá nos polos. Lá nos polos, a aluna Elaine, lá da escola Professora Quitéria, ela respondeu que correta, professor Willis, era a letra B. Lá na escola, a professora Cândida, lá na escola Moacir Caramelo, ela falou que os alunos também acham que a resposta correta da questão número 3 é a letra B. Entretanto, a aluna Poliana, lá da escola Estácio de Sá, lá de Pimenta Bueno, ela respondeu que a resposta certa é a letra D. E aí, professor Willis, quem acertou? A aluna Poliana está de parabéns, ela foi muito bem. Essa é uma questão, inclusive, que tinha um nível de dificuldade bem grande. E a resposta correta é realmente a letra D. Vamos analisar. Marca a alternativa correta. Qual é o objetivo do EIA-RIMA? Analisar a viabilidade econômica de um projeto? Não. Embora o EIA-RIMA possa ter alguma avaliação econômica, ele avalia a viabilidade ambiental. Mas não só avaliar a viabilidade ambiental de um projeto é um objetivo do EIA-RIMA. Nós temos um objetivo um pouco mais amplo. Então, letra A, analisar a viabilidade econômica do projeto, está equivocado. Letra B, impedir que atividades potencialmente poluidoras sejam desenvolvidas, contribuindo para a preservação ambiental. Um dos objetivos do EIA-RIMA é contribuir para a preservação do ambiental. Mas será que essa contribuição vem através de impedir que atividades potencialmente poluidoras sejam desenvolvidas? O que é uma atividade potencialmente poluidora? Uma atividade que pode poluir dependendo de como ela for desenvolvida. Por exemplo, a atividade de mineração é uma atividade potencialmente poluidora. Mas, se ela estiver dentro de alguns requisitos, dentro de algumas condicionantes, essa atividade pode ser desenvolvida. Letra C. Permitir que os recursos naturais permaneçam intocados. Nós vimos lá, agora há pouco na aula, que não é um objetivo, não é o centro da legislação ambiental, não é a natureza, não é o meio ambiente em si, mas o centro da legislação ambiental é o homem. Ou seja, a legislação ambiental não tem por objetivo impedir que o homem explore os recursos naturais, mas sim
impedir que essa exploração possa prejudicar a satisfação das necessidades da sociedade presente e das gerações futuras. Então a letra 6 também está incorreta. Letra D. Possibilitar o conhecimento dos impactos ambientais das atividades de um empreendimento, possibilitando o planejamento de medidas mitigadoras. Corretíssima. O EIA-RIMA é um estudo dos impactos ambientais para que os órgãos possam conhecer quais impactos ambientais esse empreendimento pode ter no meio ambiente. E, conhecendo esses impactos, planejar medidas que diminuam, que reduzem ou que mitiguem o impacto ambiental desses empreendimentos. E a D, como a alternativa E, como nós temos a alternativa D correta, podemos concluir que ela também está incorreta. É isso aí, professor. Parabéns também aos alunos da Escola Primavera. A professora já tinha encaminhado aqui que os alunos haviam fechado na letra D, que foi a resposta correta. Então, antes mesmo do professor corrigir, os alunos já tinham acertado a questão. Parabéns aos alunos que, mesmo com a dificuldade do sinal, prestaram atenção na aula e entenderam o conteúdo. E agora vamos para a próxima questão. A questão número 4. Vamos lá, professor. Para que serve o zoneamento ambiental? Questão importante essa. O zoneamento ambiental serve para, letra A, impedir que o proprietário possa usar sua propriedade como bem desejar. Letra B, regulamentar o uso dos recursos naturais pela sociedade, permitindo o cumprimento da função social da propriedade privada. Letra C, identificar os recursos naturais que existem no solo, para que possam ser extraídos com o mínimo de gastos. Ou ainda serve para, letra D, avaliar as propriedades rurais para que possam ser comercializados por um valor justo. Ou ainda, a pegadinha da questão, nenhuma dessas alternativas que foi dita até agora é a resposta correta. E aí você marca a letra E porque você acha que nenhuma se adequou, nenhuma resposta se adequou a essa pergunta, que era saber para que serve o zoneamento ambiental. Os professores dos polos, professor, me passaram o seguinte: todo mundo lá, a Escola Tubarão, a Escola Moacir Carvalho, a Escola Estácio de Sá, a Escola Professora Quitéria, todo mundo, professor, fechou na letra B. Todo mundo acha que é regulamentar o uso dos recursos naturais e cumprir a função social da propriedade privada. Será que todo mundo acertou? Né? Foi todo mundo certo, todo mundo prestou atenção na aula ou ninguém entendeu nada, está todo mundo com dúvida? Como é que está aí, professor? A questão 4, para que serve o zoneamento ambiental? Impedir que o proprietário possa usar a sua propriedade como bem desejar. Isso pode ser uma consequência do zoneamento ambiental. Ele pode restringir o uso de uma propriedade. Mas não é para isso que ele serve. Não é esse o objetivo do zoneamento ambiental. Então, impedir que o proprietário possa usar sua propriedade como bem desejar, apesar de, em algum momento, poder ser uma consequência, não é o objetivo. Não é para isso que ele serve. E a letra B, como os alunos responderam muito bem, regulamentar o uso dos recursos naturais pela sociedade, permitindo o cumprimento da função social da propriedade privada. Corretíssima. O zoneamento ambiental, ele é justamente um estudo e estabelecimento das potencialidades e vulnerabilidades do solo, das regiões, para que possa ser definido quais serão as prioridades de uso para aquela região. E determinando quais são essas prioridades de uso, promover a preservação ambiental daquele local. Identificar os recursos naturais que existem no solo para que possam ser extraídos com mínimos gastos. Apesar de, quando se faz um zoneamento ambiental,
também identificar os recursos naturais que existem no solo, isso não é feito para que eles possam ser extraídos com menos gastos. E muito menos é um objetivo do zoneamento ambiental. Avaliar as propriedades rurais para que possam ser comercializadas por um valor justo. O zoneamento ambiental não faz isso e nem o objetivo. Também a alternativa D está incorreta. E a letra E, nenhuma das alternativas. Como a alternativa B está correta, a E só pode estar incorreta. Professora, temos alguma pergunta dos alunos? Professor, não é exatamente uma pergunta dos alunos, mas nós temos sim aqui um questionamento. O questionamento é o seguinte: o senhor falou de unidades de proteção integral. Sim. E a pergunta é: existe aqui no nosso estado de Rondônia unidades de proteção integral? Sim, existem. Aqui no nosso estado, como eu falei na aula, inclusive estou voltando lá, nós temos um zoneamento ambiental. Nesse zoneamento ambiental foram estabelecidas quais são as vulnerabilidades e quais são as potencialidades do solo rondoniense. E dentro dessas potencialidades e vulnerabilidades foram estabelecidas as atividades prioritárias para cada solo. Algumas áreas, por serem muito vulneráveis, o solo delas ser muito arenoso, muito sujeito à degradação, foram estabelecido um uso restrito. Mas existe também algumas áreas que, devido ao valor biológico que elas têm, como a Reserva Federal do Guaporé, a Reserva Biológica de Columbiara, elas foram estabelecidas como unidades de proteção integral. Dentro dessas unidades, a ação do homem é muito restrita, podendo ser somente feito uso para pesquisa e para educação, se houver autorização. Existem outras reservas de proteção integral, as quais eu não lembro o nome no momento, mas existem outras além dessa. E existem também várias reservas de proteção que não são de proteção integral, de uso sustentável. Como nós temos, por exemplo, a reserva extrativista do Cunhã. Obrigada, professor. Espero que a dúvida tenha sido sanada. E aí, uma outra dúvida que surgiu aqui no chat, os alunos estão com muitos questionamentos, eles querem saber como que é. Teria como o senhor explicar um pouco da atividade de percurso que está tendo lá? Uns estão entendendo de um jeito, outros de outro jeito. Tem como o senhor esclarecer para a gente aí no tempinho que está sobrando? Bom, a atividade de percurso, ela foi para fazer um EIA-RIMA, um estudo de impacto ambiental da cooperativa que está no projeto integrador de vocês. Como a cooperativa é um projeto que está sendo realizado em grupo, então essa atividade vai seguir a mesma lógica, ou seja, pode ser realizada em grupo também. Ou seja, dentro dessa atividade vocês vão ter que verificar, identificar quais são os recursos que a cooperativa de vocês vai demandar da natureza. Quais são os dejetos que essa cooperativa pode lançar na natureza. E quais são os impactos ambientais, impactos sociais que ela pode também causar. Dentro disso, vocês vão verificar agora quais as ações que vocês podem estabelecer para que esses impactos sejam reduzidos, sejam minimizados. E aí, após feito isso, vão ter que fazer um relatório concluindo todo esse trabalho, identificando quais são os impactos causados, quais são as medidas mitigadoras, medidas que vão reduzir esse impacto e concluindo se esse empreendimento pode ou não ser viável. Temos mais alguma pergunta, professora? Não, professor, mas estamos aguardando aí os questionamentos dos polos, de todos os professores, de todos os alunos, alguma dúvida sobre o conteúdo, alguma dúvida relacionada a outras atividades aqui que a gente possa esclarecer, estamos aguardando. Correto. Enquanto não surge nenhuma dúvida, nós ainda temos um tempinho,
eu vou falar um pouco sobre os cisnama. O cisnama, como nós falamos agora há pouco, inclusive porque foi uma pergunta que houve, foi o cisnama, professora, que houve algumas questões, que houve uma questão que alguns alunos erraram? Não, não foi, professor. O que os alunos tiveram dúvida foi na questão 3, sobre EIA-RIMA. Alguns alunos acharam EIA-RIMA? Isso, que era a letra B. Então vamos voltar lá no EIA-RIMA, eu vou falar um pouco mais dele, porque foi onde os alunos tiveram alguma dificuldade. E também faz parte da atividade. Esse EIA-RIMA, ele é um estudo de todos os impactos ambientais. Para isso, a empresa, ou os responsáveis por empreendimento, ou a cooperativa de vocês, vai ter que verificar o que eles retiram da natureza. Digamos, você tem uma cooperativa de produtores de bovinocultores, de criadores de gado. Para isso, você vai ter que identificar quais recursos são demandados para se produzir gado. Nós podemos ter como recursos, por exemplo, que são retirados, a área que vai ser dematada, vai ter um impacto ambiental, você vai ter que retirar uma cobertura florestal. Nós podemos ter, devido você utilizar o solo, pode ter efeito, impacto de erosão, se não for feito corretamente o manejo de pasto, a água pode vir e retirar a camada de solo, prejudicando a fertilidade do solo. E também podemos ter destruição de rios, de corpos d'água. Quando o gado passa, pode acabar destruindo as laterais do rio, as margens, promovendo a erosão e promovendo o assoreamento dos corpos d'água. Então, isso são os impactos ambientais. Agora, nós também precisaremos analisar alguns dejetos que podem ser lançados. Por exemplo, o uso de alguns herbicidas para promover o manejo de pasto. Esses herbicidas podem poluir o solo, podem matar algumas espécies que não estavam previstas, podem contaminar, intoxicar animais. Isso também são impactos ambientais. Quais são as medidas mitigadoras que poderiam ser realizadas para isso? Uma das medidas mitigadoras poderia ser a utilização de integração com floresta. Junto com o pasto, você planta algumas linhas de árvores que promovem a proteção do solo. Podem ser promovidas também ações de manejo da pastagem para impedir que o solo fique descoberto em algum momento. E também podem ser promovidas ações para proteger os mananciais. Isso, inclusive, já existe uma lei que obriga os produtores rurais a manter uma faixa de floresta nas margens dos riachos, dos corpos d'água, mas se isso for cercado e impedido que o gado tenha acesso direto, pode impedir com que o gado caminhe nessas margens, caminhe na beirada desses corpos d'água, impedindo assim que eles promovam a destruição desses riachos e mitigando esse efeito, essa degradação ambiental naquela pastagem. Nós também podemos ter impactos positivos. Aqui no nosso estado, que temos um potencial, uma cultura muito grande já de bovinocultura, nós sabemos que a bovinocultura promove o desenvolvimento econômico da região, produz empregos, produz renda. Isso são impactos positivos. Nós também podemos ter o caso de uma cooperativa que esteja sendo implantada justamente para recuperar alguma área que já esteja degradada. Por exemplo, pastagens que já estejam em estado degradado, já estejam sofrendo erosão. Essa cooperativa vai ser implantada e tenha planos para divulgar conhecimento, divulgar tecnologia e dar acesso aos produtores a essa tecnologia justamente para que eles consigam recuperar essas áreas. Isso já seria um impacto ambiental positivo, recuperação de áreas degradadas. Então, nós podemos ter impactos ambientais negativos, que é a degradação ambiental, podemos ter impactos ambientais positivos,
que seria a recuperação de áreas degradadas ou recursos ambientais. E junto disso teremos que elaborar as medidas mitigadoras para reduzir esses impactos ambientais negativos e aumentar o benefício desses impactos positivos. Nós já estamos no final da nossa aula, estamos nos despedindo de vocês, nos aguardamos para a próxima aula ansiosamente, e sempre que vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, que nós sempre estaremos aqui disponíveis para auxiliá-los. Certo, professor Márcia? Certo, professor Willis. Até a próxima, alunos e professores tutores. Educação à distância, mudando realidades.